Gostaria de abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso de número 11. Mateus 3,11 diz assim a palavra do Senhor: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos abrir agora em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 3 e verso 4. Atos 2, verso 3 e verso 4 diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos aqui esta noite, lemos a Tua Palavra é viva, eficaz, poderosa, verdadeira, transformadora, e nós estamos aqui, Senhor, neste momento de adoração, de comunhão, de orações, de receber a Tua Palavra, de adorar-Te, de glorificar-Te, de estar na presença do Senhor como igreja. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer ao nosso coração entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha operar na nossa vida a partir da Tua Palavra, que o Senhor venha transformar a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, ó Deus, a partir da Tua Palavra, da manifestação do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo. Que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja sempre unicamente para a honra e glória do Teu nome, e que toda atitude maligna para tentar impedir a Tua Palavra de aprofundar na nossa vida e de produzir frutos, seja repreendida em nome de Jesus. Para a glória do Senhor nós oramos, pedindo e Te agradecendo por tudo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a vida cristã é uma vida construída em cima da fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova daquelas que se esperam. Mas ao mesmo tempo, a vida cristã, ela também é recheada de experiências. Vários irmãos já tiveram vários tipos de experiência: experiência de cura, experiência de sonhos, experiência de Deus falando em voz, experiência de conversão, de toque do Espírito Santo, experiência de batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas, experiência de dons espirituais, experiências mil.
porque a vida cristã, ela é recheada de experiências. O texto que nós lemos essa noite é uma fala de João Batista, quando ele diz sobre Jesus, e ele começa dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus, ele é muito maior do que eu, muito mais poderoso, e ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3 e verso 4, quando os irmãos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Jesus tinha dito para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É importante observarmos que a igreja precisa de poder, a igreja precisa do Espírito Santo, a igreja não pode viver sem a ação do Espírito Santo, a igreja não pode agir sem que haja pelo poder do Espírito Santo, porque a igreja não é um grupo de pessoas que se ajuntam como uma sociedade e que estão juntos simplesmente. A igreja não é natural, a igreja é sobrenatural, a igreja é espiritual, a vida da igreja é espiritual. A gente até pode constituir um grupo de pessoas, se reunir, aprender cânticos, dar as nossas contribuições, realizar as coisas que queremos, fazer obras sociais, mas isso não necessariamente se configura como uma igreja, porque para que haja igreja é preciso um mover do Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, fiquem. E eles ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias em Jerusalém. E quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, então veio um vento, um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e um barulho, e línguas foram vistas como que repartidas de fogo sobre cada um deles, e pousou, e eles começaram a falar em outras línguas, que eles não tinham estudado, que eles não conheciam, que eles não sabiam. Algo sobrenatural começou a acontecer, e eles começaram a falar em línguas. E depois aquilo é referido como o batismo com o Espírito Santo. É interessante porque a palavra fogo é uma palavra significativa na Bíblia, fogo. O fogo tem várias representações nas Escrituras. O fogo pode significar juízo. Alguns textos dizem: saiu fogo do Senhor e consumiu aquelas pessoas. O fogo pode significar juízo, mas o fogo também pode significar aprovação. Quando Deus aprovava uma ação do ser humano, Ele chancelava aquela ação com fogo, assim como aconteceu nos dias de Elias, que estava ali fazendo uma disputa com os profetas de Baal, de Aserá, e de repente fogo dos céus caiu e lambeu até as pedras, como uma aprovação divina. O fogo também tem uma representatividade da purificação na Bíblia. Os elementos são purificados, às vezes com fogo. Fogo também tem uma conotação de aceitação. Quando Deus aceita, Ele, numa circunstância, no Antigo Testamento, Ele mandava descer fogo dos céus. Mas fogo também tem
E isso é muito significativo. Fogo tem a ver com a presença de Deus. A presença de Deus no Antigo Testamento muitas vezes é manifesta com fogo. Por exemplo, quando Deus vai falar com Moisés a primeira vez, e ele chama Moisés do meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Não só isso, os israelitas, quando estavam no Monte Sinai, de repente eles olhavam para o cume do Monte Sinai, onde Moisés estava, e o cume do Monte Sinai pegava fogo, havia fogo naquele lugar, porque era a presença de Deus que estava se manifestando ali. Quando os homens cercaram o profeta Elias e ele orou para que o seu servo pudesse enxergar o mundo espiritual, os exércitos de Samaria estavam ali, mas quando ele olhou, o servo teve os olhos abertos e viu carros e cavalos de fogo que cercavam o profeta. Também Elias, quando subiu aos céus, o texto diz que ele estava andando e de repente ele foi tomado por carros e cavalos de fogo e o levaram para o céu. O fogo tem uma representação maravilhosa, é a presença de Deus. E no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo é manifesta em forma de fogo no meio do povo. Porque quando desceu o Espírito Santo finalmente para estar com a igreja, Jesus tinha dito: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o outro Consolador. E a palavra Consolador é absolutamente significativa, porque significa o amigo daquele que está em julgamento, significa aquele companheiro que está ao lado para ajudar, significa o advogado, significa o Consolador, o Confortador, aquele que vai ajudar, que vai confortar o coração, que vai consolar a vida, que vai levantar, que vai carregar junto as circunstâncias. Esse é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é absolutamente essencial para a igreja, porque ele é Deus na igreja. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas que formam um único Deus. O Pai no céu enviou Jesus, que veio morrer por nós. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para estar no meio da igreja. A igreja precisa da presença do Espírito Santo, a igreja precisa ser aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Eu sei que nós temos aí na história do pentecostalismo uma série de coisas que são absolutamente bizarras, esquisitas, uma série de extremismos, uma série de carnalidade em nome de Deus, mas nós somos pentecostais no sentido de que nós acreditamos nos dons e acreditamos na ação do Espírito Santo e acreditamos no poder do Espírito Santo sobre a igreja e buscamos o batismo, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós somos pentecostais e nós precisamos, nós necessitamos da ação do Espírito Santo, porque se a igreja não tiver a ação do poder do Espírito Santo, a igreja está morta. Nós não passaremos de uma mera religião, não passaremos de um grupo que se reúne aos domingos, não passaremos de pessoas que estão juntas com alguns objetivos em comum, mas não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é formada no fogo, ela se manifesta no fogo do Espírito, ela vive no fogo do Espírito, como o fogo de Deus
Deus que desceu sobre o monte, como o fogo de Deus que falou com Moisés, como o fogo de Deus que esteve ao redor de Elias, como o fogo de Deus que levou Elias ao céu, como o fogo de Deus que desceu sobre a igreja primitiva. A igreja precisa ser aquecida nos corações, no fogo de Deus. C.S. Lewis, um dos maiores escritores que talvez cristãos que já passou por esta terra, escreveu um livro chamado Crônicas de Nárnia, na verdade uma série de 7 livros, dentre eles o primeiro que foi publicado é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E é um livro com imagens de um conto de fadas, mas na realidade ali ele traz personagens onde ele vai apresentar o Evangelho. Então tem um personagem fundamental do livro que é o Aslan, que é um leão e que representa Jesus. E tem um personagem que é a feiticeira branca, que representa o diabo no livro. E é interessante porque quando começa o livro, que as crianças, os 3 meninos vão viajar, os 4 vão viajar para a Nárnia, quando eles chegam em Nárnia, que é o mundo encantado, ali quem está reinando, quem está dominando é a feiticeira branca, que é uma representação do diabo. E o mundo de Nárnia é um mundo congelado, absolutamente congelado. Há um inverno que nunca cessa, a neve para todos os lados. O mundo de Nárnia é um mundo cinzento, é um mundo gélido, é um mundo sem calor. O Natal nunca chega, o inverno nunca vai embora em Nárnia. Mas então, de repente, no livro Aslan, que é a representação de Jesus, vem chegando para Nárnia. E quando a presença de Aslan está chegando, uma das coisas que começa a acontecer é que a neve começa a derreter. Só pela presença do leão ali chegando em Nárnia, a neve começa a derreter absolutamente, e as flores começam a desabrochar, e o sol começa a aparecer, e a vida começa a chegar. Porque chegou o calor, com a presença do Aslan. E aquilo me leva a uma compreensão de que, neste mundo, nós estamos vivendo em meio a pessoas absolutamente congeladas pela frieza espiritual, congeladas pela frieza emocional. O mundo tem feito pessoas ritmizadas a partir dos mecanismos da internet, de meios da mídia, que tem robotizado as pessoas, as tornado absolutamente insensíveis ao próximo, as distanciado umas das outras, a roubado os corações, a congelado a alma das pessoas. E o que nós precisamos é que o Espírito de Deus atue através da igreja, para que a igreja não seja mais um instrumento congelado na história, mas que a igreja possa ter fogo de Deus vazando pelos seus poros, fogo de Deus para derreter o congelamento dos corações, para derreter a frieza espiritual a qual as pessoas estão inseridas, porque a feiticeira branca, ou seja, Satanás, tem enfeitiçado os corações, aprisionado as pessoas na geladeira espiritual, na frieza, e as pessoas vêm para as igrejas, e as igrejas acabam sendo mais cultos fúnebres do que qualquer outra coisa.
ninguém dá um glória a Deus, ninguém fala um aleluia, ninguém sorri, ninguém levanta uma mão, ninguém expressa nada, as pessoas vêm frias e saem congeladas dos cultos. Por quê? Porque o Espírito Santo me parece que não está atuando na vida da igreja como a igreja poderia tê-lo atuando. Isso com certeza absoluta, não tem nenhuma culpa em Deus, a culpa é da igreja, das pessoas que não têm mantido aceso o fogo do Espírito. Por isso Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não extinguais ou não apagueis o Espírito. Apagar é uma linguagem que a gente usa para o fogo. Não apagueis a chama do Espírito que deve estar entre vós. Ora, se há uma proibição, é porque na realidade nós podemos, infelizmente, apagar a chama do Espírito em nosso coração, em nosso meio. E ele proíbe que se faça isso, ele diz: não apagueis o fogo, a chama do Espírito Santo entre vocês, porque senão a igreja vai se tornar congelada, vai se gelar, vai se endurecer, vai se esfriar, vai morrer. Diante das circunstâncias da vida, nós não teremos a menor expressividade, não teremos o menor efeito, a nossa palavra não alcançará ninguém se nós estivermos gelados espiritualmente, se o fogo do Espírito Santo não estiver queimando e aquecendo a nossa alma. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo em nós. Esta é uma urgência para a igreja, e isso tem de alguma forma tocado, perfurado a minha mente, a minha alma, o meu coração todos os dias, e tenho clamado ao Senhor, e mais irmãos aqui estão clamando por um avivamento, porque nós precisamos do calor do Espírito Santo, do fogo de Deus queimando na nossa vida e na nossa alma, para termos uma palavra que possa fazer diferença neste mundo, para termos uma oração que destrua as obras das trevas nesta vida pecaminosa. Precisamos do fogo do Espírito. E eu quero pensar com vocês o que é ter o fogo, a chama acesa em nós. Porque alguém pode pensar: tudo bem, entendi, precisamos do fogo do Espírito, mas o que é isso? O que é ter a chama acesa em nós? Primeiro, ter a chama acesa em nós é ter a presença do Espírito Santo poderosamente, sempre atuando em nós e através de nós. Isso é ter o fogo, é ter a presença. O fogo é a presença. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a presença do Espírito Santo se manifestou na igreja, e eles viram línguas como de fogo. Ter a chama acesa é ter a presença. Pode parecer muito óbvio isso, mas às vezes as pessoas se contentam com uma vida fria, com uma vida morna na presença de Deus. Às vezes a gente até começa bem a nossa carreira cristã, mas depois as demandas da vida, os problemas do mundo, as dificuldades familiares, as dificuldades no trabalho, os problemas financeiros, as lutas que a gente tem, as argumentações, os problemas com os filhos, os problemas entre maridos e esposas, os problemas entre irmãos e irmãos, os problemas lá no trabalho, as lutas, as doenças que vêm, as coisas que vão chegando, elas tendem a produzir no nosso coração um esfriamento espiritual, e a gente que estava com a chama muito bem acesa, de repente essa chama começa a diminuir, e daqui a pouco vai ficando somente um pavio fumegando na nossa alma, e a fumaça vai até sumindo, e às vezes a gente entra numa frieza,
frieza espiritual, e tanto a mornidão espiritual quanto a frieza espiritual são sinônimos de morte. Nós não podemos nos acostumar com a frieza espiritual. Você veio aqui esta noite e eu também vim, e o meu desejo é trazer uma mensagem que está queimando no meu coração. E a mensagem que está queimando no meu coração é esta: não vos acomodeis à frieza e à mornidão espiritual, porque sobre vós haverá ainda muitas lutas, porém aquele que estiver com a chama acesa na minha presença, diz o Senhor, conseguirá se estabelecer e resistir às lutas e às tribulações que virão neste mundo. Nós precisamos, não podemos nos acomodar a uma frieza espiritual, não podemos. Precisamos deixar de ser conformados. Conformado é tomar a forma dele. Às vezes a gente tem até uma forma boa, a forma de Deus, mas de repente, de tanto estar em contato com, de tanto receber influências a gente vai tomando a forma deste século. Por isso, transformai-vos constantemente, diz o apóstolo Paulo, na renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma do mundo. Precisamos deixar de ser conformados. E como é que a gente deixa de ser conformado? Quando a gente percebe que há algo muito maior, que há algo muito melhor, e que nós não estamos vivendo nem de longe aquilo pelo qual Deus nos chamou para viver. Precisamos ter isso. Precisamos ter esta consciência de que há algo muito mais profundo, que há uma presença de Deus muito mais real, que há uma experiência com Deus que pode envolver toda a nossa pessoa, toda a nossa vida, transformar a nossa mente, mudar os nossos relacionamentos. Há sim uma presença do Espírito Santo muito mais profunda do que aquela que muitas vezes nós experimentamos no dia a dia. Precisamos entender que a vida não é simplesmente acordar, trabalhar, se alimentar, se banhar, dormir e acordar de novo num ciclo infinito. A vida não é isso. Isso é apenas parte da nossa vida aqui nesta terra, mas nós não viemos aqui simplesmente para, não haveria sequer significância em nós estarmos aqui simplesmente para acordar, trabalhar, descansar, acordar, trabalhar, descansar até morrer. Isso não tem nenhum sentido. Porque quando você anda nos cemitérios e percebe as covas que ali estão, que já foram há 30, 40, 50, 60 anos, todo o ciclo de vida que elas tiveram, se foi crescer, viver, trabalhar e morrer, não tem o mínimo significado, porque ninguém já nem sabe mais o que elas fizeram ou deixaram de fazer, e não tem nenhuma influência sobre nós hoje, e não serviu para absolutamente nada, porque virou poeira no tempo. Tudo aquilo que vira poeira no tempo não é digno de você colocar o teu coração. Mas se você entender que a vida é conhecer o Senhor e viver para conhecê-lo, e andar conhecendo, e ter intimidade com Ele, e caminhar na sua presença, e tocar o santo, e ser tocado pelo alto, preparando a sua vida para estar com Ele na glória, então tem sim sentido a vida. Tem sentido. A presença do Espírito Santo poderosamente atuando em nossa vida. Eu preciso perceber que isso é uma verdade e que não ficou só nos pais da igreja, não ficou só nos apóstolos, não ficou só em Charles Finney, em John Wesley, não ficou só nesses homens, não ficou. É para nós hoje. Não ficou só na rua Azusa, no século XIX, não ficou. No século XX, não ficou lá. É para nós hoje, porque a presença de Deus é para mim e para você.
Hoje, no século 21, Pedro diz, em Atos capítulo 2, verso 30, claramente, porque a promessa, que promessa? A promessa do Espírito Santo, a promessa da ação do Espírito Santo, a promessa do fogo de Deus sobre nós, a promessa vos diz respeito a vós, e ainda bem que ele não parou aí, a vossos filhos, e ainda bem que ele não parou aí. Ele disse, e a todos os que estão longe, começou a atingir nós, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, é para você, a promessa é para você. As igrejas falam muito de promessa hoje em dia, fala uma promessa de Deus para a sua vida, eis que te digo, habitarás em Nova York, construirás um templo. Isso é promessa fajuta. Comprarás uma fazenda, terás 1 milhão de cabeça de gado. Isso não é promessa de Deus. Presta atenção, a menos que Deus tenha um plano que você sustente missionários, Deus não vai ficar te dando dinheiro para você comprar apartamentos na praia. Quando pessoas estão morrendo, indo para o inferno sem Jesus, esta não é a promessa de Deus para você, não é. A promessa de Deus não é que você tenha um salário de 5 bilhões de dólares por mês, esta não é a promessa de Deus para você, isto é mentira. A promessa de Deus para você é que muito mais do que dinheiro, muito mais do que saúde, muito mais do que beleza física, muito mais do que casas ou carro, muito mais do que posição social, a presença do Espírito de Deus, Deus habitando na sua vida, essa é a promessa de Deus para mim e para você. Eu acho que eu estou muito pentecostal hoje, mas eu não consigo pregar diferente. Nós estávamos lá no acampamento de retiro, de avivamento, e aí tinha, o pastor prega tão mansinho, pastor Daniel Souza, uma bênção, e eu vi ele pregando, e a irmã, tem muita intimidade comigo, brinca assim, você está vendo, pastor, olha lá, ele prega bem mansinho. Aí eu fui pregar, aí depois ela disse, você só imitou ele na hora de ler, acabou a leitura, já não conseguiu mais. Eu não consigo. Cada um tem um estilo, glória a Deus, mas eu não consigo. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós, e Deus nunca falha em suas promessas. Se Deus fez a promessa, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa promessa não foi só para os judeus, não foi só para a igreja primitiva, não foi só para os primeiros séculos da história, essa promessa é para todos nós, tantos quantos Deus chamar. E Deus chamou a igreja brasileira, Deus chamou-nos. Então você está incluído na promessa do Espírito Santo. Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso 9 em diante, ele disse, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Oh, glória a Deus, então eu vou pedir 5 indústrias, 3 fazendas, 400 mil cabeças de gado. É só continuar lendo. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Então Jesus disse que é para você bater, pedir e buscar o Espírito Santo na sua vida. Dizer, mas eu não tenho Espírito Santo, eu me converti sim, mas a ação, o poder, a manifestação do Espírito Santo em você todos os dias, o enchimento, porque é um processo contínuo.
Diz o texto bíblico: deixem-se encher pelo Espírito, e é uma ação contínua. O verbo é contínuo, não é um verbo em uma única vez utilizado, denota uma ação de continuidade. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, se vocês buscarem, se vocês baterem, se nós orarmos e pedirmos, o Espírito de Deus atuará em nossa vida. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a grande maioria das pessoas não passam tempo buscando a presença do Espírito Santo. A gente busca às vezes por uma doença, por uma enfermidade que a gente tem, e isso não é errado. A gente às vezes busca por um problema que tem na família, a gente ora pedindo um bom emprego, a gente ora pedindo para conseguir pagar as contas, isso não está errado, mas só que a gente esquece de que muito mais importante do que ser curado de uma doença, muito mais importante do que ter os problemas aqui na terra resolvidos, é a presença do Espírito Santo atuando na nossa vida. Isto é o mais importante. Então o Espírito Santo certamente atuará em nós, porque Ele é para nós. Isso é ter a chama de Deus ardendo em nossa vida, é ter a presença do Espírito Santo atuando poderosamente em nosso coração, falando aos nossos corações. Quando a gente tem a chama, a gente não está extinguindo a chama, porque às vezes as coisas da vida me levam a apagar a chama do Espírito, e Paulo diz: não extinguais o Espírito. Não podemos extinguir entre a igreja, se os irmãos têm liberdade para adorar e louvar ao Senhor, tudo com ordem e decência, mas deixa o Espírito atuar na vida dos irmãos com alegria. Ninguém veio aqui para sentar e assistir uma exibição. Nós viemos aqui para louvar e adorar ao Senhor e cultuar com alegria no nosso coração. Os irmãos têm liberdade. Não podemos apagar o Espírito entre a igreja e não podemos apagar o Espírito dentro da nossa vida. Ter a chama acesa é ter o Espírito Santo atuando. Mas tem uma outra questão, já está ficando tarde. Ter a chama acesa também é levar a luz e o calor de Deus ao mundo, porque se tem uma coisa que o fogo faz é emitir luz. Se você estiver preso numa ilha e quiser chamar a atenção, bote fogo em alguma coisa, porque mesmo durante o dia o fogo vai emitir luz. E se quiser espantar as feras à noite, bote fogo, porque o fogo que emite luz espanta feras. Quando Paulo estava numa ilha e foi pegar uns gravetos para fazer fogo, uma serpente picou-lhe a mão, e os homens disseram: agora morreu, desgraçado é esse homem, escapou do naufrágio e agora a vida não lhe deixa viver, vai morrer, porque a serpente sempre escapa do fogo. A serpente é uma representação do diabo, a serpente sempre escapa do fogo. Mas quem é a serpente perto do fogo do Senhor? Quem é a serpente perto da bênção de Deus? Quem é a serpente perto de um homem cheio do Espírito Santo em nome de Jesus? Quem é a serpente perto do nosso Salvador? Quem é a serpente perto da igreja cheia do poder do Espírito Santo? Nada. Porque Deus diz que em breve o Senhor esmagará sobre os pés da igreja a cabeça de Satanás, em breve. Ele já está com o destino traçado, ele sabe que a cabeça dele não tem muito mais tempo, ele sabe disso, ele sabe que ele não poderá prevalecer, ele pode fazer, gritar, fazer o escarcéu que quiser, mas ele já está com o destino traçado. Em breve, muito em breve, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja, está na palavra, e Deus não mente. Então ter a chama acesa é levar a luz e o calor de Deus ao mundo. O mundo está apagado em muitos lugares, a escuridão das trevas tomam conta da situação. Aonde você vai, as festas deste mundo parecem ser iluminadas aos olhos físicos, mas nada mais são do que expressões da mais densa treva.
O mundo gira em torno das trevas, e as trevas têm alcançado os corações. Famílias envoltas em trevas, guerra dentro do lar. Filhos vendidos às drogas. Políticos vendidos à prostituição, vendidos ao suborno. O país está em trevas, o mundo está em trevas, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno e as trevas tomam conta da situação, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou das trevas, para nos colocar sob a sua luz, e nós temos a luz de Cristo em nosso coração, porque Jesus disse em Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim disse Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem não a vós, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando a glória é dada a você, então Deus não é glorificado, e essa luz deixa de ser luz para ser trevas. Mas quando você brilha à luz de Cristo, você brilha à luz de Cristo, e a luz vai brilhar quando, presta atenção, eles não estão aqui no momento em que há energia elétrica. A luz que se tem nessa época é a luz do fogo, e é óbvio que ele está falando da luz do fogo. Que fogo? O fogo que você acende numa lareira? Não, o fogo do Espírito Santo no coração. É esse fogo que ilumina e que traz a luz para a sua vida. Porque Jesus disse, o Espírito me glorificará. Então quando você ilumina, você está glorificando a Cristo com a sua vida. Vós sois a luz do mundo, o mundo está em trevas, mas se a chama do Espírito não arder em vocês, em nós, o mundo continuará em trevas, porém se a chama arder em nós, nós mostraremos o caminho da salvação para o mundo. Somos a luz. Agora preste atenção, nem todo mundo fica confortável com a luz, porque quando a gente está com a roupa suja, o melhor lugar que a gente pode estar é nas trevas. Agora, se você está procurando a sujeira para se limpar, o melhor lugar que você pode estar é na luz. Se você quer limpar a sua roupa, bote luz para ver onde está a sujeira, e você vai enxergar melhor, porque a luz traz a visão, e quando você enxerga a sujeira, você está na luz, mas quando você não enxerga, você está nas trevas. A luz incomoda aqueles que não querem sair das trevas. A luz incomoda aqueles que estão na sujeira e querem continuar na sujeira, mas a luz é um alívio para quem quer sair do mundo da escuridão. Seja cheio do Espírito Santo e apontarás o caminho. Seja cheio do Espírito Santo e apontarás o caminho. Você nem precisa falar muito se você tiver luz. É claro que talvez Deus vai usar a sua boca e que use, mas se você tiver luz em você, aonde você chegar as pessoas vão ver a diferença, porque a luz não tem barulho, mas tem imagem. Se você tiver luz, você vai apontar o caminho, as pessoas vão olhar para você e dizer, eu quero te seguir, porque você está seguindo o Mestre. Não só a luz ilumina o mundo, mas ela também aquece, porque as pessoas são icebergs, congelados. Geleiras espirituais se formaram em meio aos povos. Mas nós precisamos, como um navio que carrega o fogo, passar por meio dos mares para descongelar a vida espiritual das pessoas. E isso só vai acontecer se você tiver fogo do Espírito. Aonde passares, descongelarás. Mas se não tiveres fogo,
te tornarás congelado como eles. Somos chamados a uma vida de luz e calor. Não somos chamados para viver congelados. Não somos. Não somos. Em último lugar, ter a chama acesa também é viver em santidade todos os dias. Em santidade. Além de você ter no seu coração a presença e a atuação poderosa do Espírito Santo, além de você ser luz e calor, quando você tem a chama acesa, você também tem uma vida de santificação, santidade, porque o fogo também é uma representação da pureza. Em Números capítulo 31, verso 23, Deus diz: toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Deus está falando com Moisés sobre as questões do santuário, e ele diz: o que pode passar para o fogo, passa pelo fogo, para se tornar limpa. Todavia se purificará com a água da purificação, mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Fogo e água são elementos de absoluta purificação. Eu me lembro quando era pequeno e vivia enfiando straps, cacos de vidro no pé. E é terrível quando você é pequeno e você enfia um strap ou um caco de vidro no seu pé, porque você precisa pegar um elemento, uma agulha, e abrir um buraco ali para arrancar. E a gente fazia isso. E até hoje, de vez em quando, eu tenho que fazer isso. E eu boto a agulha no fogo para queimar, porque o fogo purifica. O fogo é uma representação da pureza. Fomos comer churrasco lá no Uruguai, de um amigo, e ele pegou uma grelha que estava bem suja, ele disse: o fogo purifica, e pôs no fogo. E Deus foi tratando comigo. Então, quando estamos em santidade, a nossa vida se torna um fogo abrasador. Aliás, Hebreus capítulo 12, verso 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele consome seus inimigos e consome o pecado. Deus é um fogo consumidor. E se temos acesa a chama de Deus em nós, nós não podemos deixar de incendiar a santidade por onde nós passamos, porque o fogo purifica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto pela santidade. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, o Espírito age nos purificando, nos dizendo: não faça isso, não faça aquilo, nos guiando. Porque o fogo vai eliminando todas as doenças do caminho espirituais. Então precisamos do fogo do Espírito, que é um elemento absolutamente santificador. Eu nunca vi ninguém cheio do Espírito Santo vivendo no pecado, não vi. E quanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, mais santa ela está vivendo, mais se separando do pecado. E aí vem a pergunta para terminarmos: então, como conseguir isso? Já que eu sei o que é o fogo na minha vida, e esses são apenas alguns elementos, poderia falar aqui muito tempo sobre isso. Mas como conseguir isso? Como ter o fogo de Deus aceso na minha vida? Como ter? E o texto que nós lemos hoje nos dá o caminho. Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista vai dizer: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
A ordem é absolutamente importante nesse processo. João Batista veio primeiro falando sobre arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. O arrependimento vem antes do fogo. Primeiro vem o arrependimento, depois o Espírito é derramado e o fogo cai. Mas não é o Espírito que produz o arrependimento? Sim, também. Quando ele encontra lugar no seu coração, quando ele acha lugar de arrependimento, ele age em você. Primeiro trazendo o arrependimento, depois o fogo, a unção, a graça, o poder. Antes do enchimento há um processo, e é o batismo do arrependimento. Precisamos passar pelo batismo do arrependimento. Não é simplesmente batizar nas águas. O batismo nas águas é absolutamente importante. O batismo nas águas é um mandamento do Senhor, e toda a igreja deve ser batizada nas águas. Se tem alguém que ainda não é batizado nas águas, precisa entrar pelo batismo nas águas. É uma verdade, é um mandamento de Cristo, mas esse batismo tem um simbolismo muito profundo. Ele simboliza o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de coração, de vida, de mente. Arrependimento é mudança de direção na vida. Arrependimento é mudança de ser, é mudança de processos na vida. Arrependimento é quando eu estou indo para um lugar e de repente eu me arrependo, eu mudo a direção e vou para outro lugar. Arrependimento é quando eu tenho uma atitude e eu mudo a minha atitude. Arrependimento é quando eu tenho um pensamento e eu mudo o meu pensamento. Arrependimento é quando eu sou uma pessoa e mudo o que eu sou para ser outra pessoa absolutamente diferente. Isso é arrependimento. Todos nós precisamos passar pelo arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer o nosso estado calamitoso, pecador, miserável diante de Deus. Enquanto a gente acha, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, eu não faço nenhum pecado, enquanto a gente acha isso, o arrependimento não chegou. Porque não é só de matar, beber, roubar e fumar que a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender de quem nós somos. Seres humanos distantes de Deus, que não expressam o amor de Cristo, que não expressa a presença de Deus, que está desligado das coisas celestiais, que está apegado às coisas desse século. Nós precisamos nos arrepender disso. Arrependimento é o reconhecimento do meu estado de pecado, do meu estado deplorável diante de Deus, condenado ao inferno. Isto é arrependimento, quando eu reconheço quem eu sou e digo: Deus, faça uma obra na minha vida, me limpe, me resgate desse buraco, me tire dessas trevas, transforma o meu ser. Eu quero deixar de viver para mim, para viver para o Senhor. Então a obra do Espírito me resgata em nome de Jesus e modifica o meu ser, e eu me arrependi. Antigamente nós tínhamos muito arrependimento entre os irmãos. Hoje em dia tem muita adesão à igreja. O indivíduo está lá, complicado, situação difícil, brigando com todo mundo, chateado com a vida, em depressão. Aí encontra um grupo legal de gente animada, que faz churrasco de final de semana, que está junto, que sai para tomar uma Coca-Cola, que vive nos cafés, gente que sorri toda hora. E encontrei meu grupo. E aquilo ali dá um anestésico nele. Ele pensa que mudou, mas não mudou. Ele aprendeu os rituais da igreja, aprendeu como é que faz, aprendeu que ele tem que estar todo domingo aqui, aprendeu que ele deve dar as suas ofertas, contribuições para o sustento da obra do Senhor. Ele aprendeu as coisas e começou a fazer, mas ele não se arrependeu. Nós deveríamos perguntar para nós mesmos qual é a nossa experiência de arrependimento. Até uma criança que nasceu num lar evangélico, que sempre ouviu a palavra do Senhor, que foi criada nos bancos de uma igreja, tem um momento na sua vida em que ele precisa passar pelo arrependimento. Ele precisa enxergar o seu pecado, a sua miséria, o seu ser, e precisa dizer: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Jesus.
E ele precisa morrer para si mesmo para nascer para Deus. Isto é arrependimento. E quando isso acontece, ele começa a ter repulsão ao pecado. E ele pode pecar, porque todo ser humano acaba pecando, uma forma ou de outra, mas o pecado se torna um elemento estranho na sua vida, como uma lasca, como uma ferpa de uma madeira que entrou no seu organismo, imediatamente inflama, possui dor, possui pus, e ele não vê a hora de arrancar aquele objeto estranho, porque é o pecado que já não faz mais parte dele. Arrependimento. Arrependimento é mudança não só de comportamento, é mudança de estrutura, de ser. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois, se não passar pelo arrependimento, não vai descer a chama. Jesus passou 3 anos e meio falando com os discípulos, ensinando, trazendo a consciência da palavra, para que depois viesse a unção. A unção não vem antes da cruz. Primeiro é a cruz, depois é a unção. Tem gente que quer o poder, mas não quer a cruz. Para que desça o poder sobre a sua vida, você precisa estar crucificado com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, já estamos crucificados com Cristo, aleluia, morri para este mundo, morri para o pecado, e agora estou ressuscitado com Cristo Jesus, aleluia. Primeiro a cruz, depois o fogo, a unção do Espírito. Unção sem fogo vira circo evangélico, que não presta para nada, só para entreter e enganar o povo. Primeiro a cruz. Se não passarmos, já tinha que ter terminado o culto, misericórdia, se não passarmos pela cruz, não virá o fogo. Como é que a chama se acende aqui? Ela só se acende se isso aqui estiver encharcado do sangue de Cristo Jesus, te purificando de todo o pecado. Se não houver arrependimento, entrega total, rendição a Cristo, não há habitação do Espírito, porque o Espírito só habita num templo purificado. E após o arrependimento, então, vem o período de busca. Precisamos nos curvar diante de Deus, em busca e oração. Curvar. Ele vos batizará, Ele vos encherá, e somente Ele. Não há um pastor que possa batizar ninguém com o Espírito Santo. Não há. Não há nenhum pastor no céu ou na terra que possa batizar alguém com o Espírito Santo, a não ser Cristo Jesus. Não há. Não há. Mesmo que trouxéssemos Charles Finney de volta à vida, mesmo que John Wesley andasse pelas ruas da nossa cidade, eles não poderiam batizar ninguém com fogo, porque só ele, João Batista, foi o maior dos profetas, e ele disse: eu não posso, eu não sou digno nem de levar a sandália dele, mas ele batizará com o Espírito e com fogo. Ele batizará. É preciso uma busca pelo enchimento. Para buscarmos, precisamos ter consciência da necessidade. Alguém corre atrás de um médico e vira o mundo quando ele percebe a necessidade. Se não curar, vai morrer. Se não formos curados espiritualmente, morreremos. Morreremos se não formos curados. Precisamos entender a necessidade de buscarmos ao Senhor, ou morreremos congelados neste mundo frio e gélido, encantado pela serpente. Precisamos ter consciência da necessidade
de orarmos incessantemente, buscando e pedindo: Senhor, Senhor, manda a unção do Teu Espírito sobre a nossa vida, acende o fogo e a chama no nosso coração. Nós precisamos de Ti. Precisamos, senão morreremos. E nossas igrejas se tornarão mortas. Termino com um testemunho contado por Jimmy Swaggart, num livro publicado em 1981. Eu tive o prazer de ler esse livro em 1984, 40 anos atrás. Era um jovem de 14 anos de idade. E Jimmy Swaggart conta que um dia estava no seu escritório pastoral e de repente entrou um homem bem vestido. E quando ele entrou, a secretária não teve tempo de anunciá-lo. Ele correu e dançava e falava em línguas. E finalmente esse homem começou a contar a sua história para Jimmy Swaggart. Ele disse: eu fui um homem afundado nas drogas, afundei-me nas drogas, de tal forma que eu roubava durante a noite para me drogar nos dias, e as veias do meu corpo colapsaram, não havia mais espaço no meu corpo para aplicar as drogas, só havia um espaço entre os dedos dos pés ou debaixo da língua. Eram únicos espaços que eu tinha para aplicar as drogas. E eu cheguei a um ponto que eu disse: não dá mais, eu quero mudar a minha vida. E ele começou a andar pelas igrejas nos Estados Unidos. Presta atenção, nós estamos falando disso há mais de 40 anos atrás. Ele foi pelas igrejas nos Estados Unidos, visitou grandes catedrais, conversou com famosos pastores em todos os lugares. Ele disse que percorreu centenas de quilômetros de corredores de igrejas, sentava aos pés dos pastores, e os pastores falavam um monte de coisa, ele não entendia nem metade do que os pastores falavam, e saía dali pior do que entrou. Fez tudo o que lhe falaram que tinha que fazer, se filiou a igrejas, se tornou membro, mas nada adiantou. Sua vida ia de mal a pior, as drogas o agarravam. Chegou um dia que ele disse: hoje é o último dia da minha vida, eu vou pôr fim à minha vida. Pegou o carro, no banco do passageiro estavam saquinhos de plástico com pó branco dentro. Ele ia se suicidar, ele só não sabia onde parar o carro. E aí de repente ele resolveu fazer uma oração a Deus, e ele disse: Deus, se tu vais fazer alguma coisa na minha vida, precisa ser hoje, porque amanhã eu estarei morto. E de repente ele estava dirigindo para parar o carro, e ele viu uma placa escrita à mão: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E ele parou o carro. E quando ele parou o carro, havia uma igrejinha pequena, 10 horas da noite, estava iluminado, porque não era daquelas igrejas que começa o culto às 7 e acaba às 7h15, estava ainda havendo culto, e aquele homem entrou e sentou no último banco, e alguém chegou perto dele e disse assim: filho, em que posso te ajudar?
E ele olhou para o pastor e disse: eu estou perdido, minha vida está acabada. Se nada acontecer na minha vida hoje, eu estou acabado. Sou um viciado, um drogado. O senhor pode me ajudar? E diz que naquela hora, o rosto do pastor foi iluminado por um sorriso. E ele disse: filho, você veio ao lugar certo. Conduziram aquele homem para a frente, e quando ele começou a andar, ele disse que jamais vai esquecer. Os seus joelhos colapsaram naquela hora, desconjuntaram, e ele caiu estatelado pelo chão. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas você sabe, o poder de Deus estava o atingindo. Naquela noite, aquele homem foi salvo. À 1h da manhã, aquele homem estava batizado no Espírito Santo, falava em línguas estranhas. Ele saiu pela porta daquela igreja. O seu carro estava parado, mas ele não entrou no carro aquela noite. Ele rodou a cidade inteira a pé, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Será que podemos dizer às pessoas: você veio ao lugar certo? Será que aqui é um lugar onde as coisas acontecem? Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos sobem, Charles Wesley escreveu um cântico. E nesse cântico ele escreveu um poema: ó tu, que vieste do alto, repartir o puro fogo celestial, acende uma chama de amor sagrado no altar indigno do meu coração. Faze-o queimar ali para a tua glória, com brilho inextinguível, e retornar trêmula para a sua origem em humilde oração e fervoroso louvor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso é o teu nome, a tua palavra foi pregada esta noite. Eu não sei quantas vezes ainda estarei pregando aqui, o Senhor me permitir, mas eu estou tão feliz por ter pregado esta palavra esta noite. Que essa palavra entre como uma chama em nossos corações, como uma faca afiada e uma espada de 2 gumes, ela penetre na nossa alma. Queremos a unção do teu Espírito, queremos o poder do teu Espírito, queremos que tu enchas a nossa vida com a chama celestial, a chama que queima no nosso altar. Ó Deus, trabalha no coração de cada pessoa esta noite, pelo poder do teu Espírito Santo, que o fogo do Senhor ilumine a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.